Olá, estamos começando mais um programa Ação Saúde, aqui na TVI. Nosso tema de hoje é coronavírus e o combate ao Covid-19. Vamos agora assistir a uma entrevista concedida pelo secretário estadual de Saúde, Fábio Vilas Boas. Confira. O governo do estado vem trabalhando nas últimas 8 semanas para estruturar uma rede de atenção às pessoas que vão ser contagiadas por essa pandemia de coronavírus. Nós inicialmente fortalecemos o Laboratório Central de Saúde Pública do Estado da Bahia para poder agilizar o diagnóstico. Nós, na sequência, fizemos um plano de atenção hospitalar para absorver esses pacientes em unidades de terapia intensiva em Salvador, no interior do estado. Contratamos leitos em hospitais filantrópicos privados para poder criar um bolsão de recepção desses pacientes. Ao mesmo tempo, o governador Rui Costa determinou medidas de contenção que possam levar ao que nós buscamos, que é o chamado distanciamento social. O que é o distanciamento social? É nós reduzirmos a chance de uma pessoa estar próxima da outra e transmitir o vírus pela saliva, né? O vírus ele é transmitido com gotículas que a pessoa expele falando, espirrando ou tossindo. Então, quanto mais você se afastar de uma outra pessoa, maior a probabilidade de permanecer saudável. Então, cada um respeite o seu metro quadrado, né? Fica aí 2 metros um do outro, mesmo em reuniões, mesmo dentro de casa. E com isso a gente vai fazer com que a velocidade de inclinação de casos novos na Bahia seja reduzida. O secretário municipal de saúde de Ilhéus, Geraldo Magela, fez um breve relato sobre o cenário atual das medidas de combate ao coronavírus. Vamos assistir. Olá, amigos da TVI. Aqui é Geraldo Magela, secretário de saúde de Ilhéus. Aqui na nossa cidade, em Ilhéus, nós contamos hoje com 2 casos positivos para a Covid-19. Então, na verdade, um caso é um médico que foi contaminado dentro da área de trabalho. Na verdade, ele deve ter sido contaminado ou no PASU ou na UPA, onde ele trabalhava. E o outro caso, vindo do Rio Grande do Sul, de uma reunião, ele foi contaminado lá e então foi um caso importado, né? Nós estamos no processo de rastreamento dessas pessoas que tiveram contato com esses 2 senhores, para evitar maiores problemas. No caso do Dr. Luiz é mais difícil, porque o Dr. Luiz era um dos coordenadores da equipe de saúde de enfrentamento do Covid-19. E aí o grande problema é que o Dr. Luiz teve contato com o restante da equipe de comando, né? Vários enfermeiros, vários técnicos. Então isso veio afastar alguns profissionais de saúde, né? Então nós estamos nesse processo de reorganização do comando, né? Esperamos que a coisa não se abale muito e esperamos que a situação possa se normalizar. O governador do estado da Bahia, Rui Costa, anunciou o fechamento de um contrato com o hotel para o acolhimento dos servidores e trabalhadores da rede estadual de saúde que eventualmente forem acometidos com a doença Covid-19. Assista. E conforme eu havia prometido, quero anunciar aqui que nós fechamos um contrato com o Hotel Malibu, lá em Vilas do Atlântico, em Lauro de Freitas, para que ele seja o hotel que vai recepcionar todos os trabalhadores, servidores da saúde, que eventualmente vierem a contrair o vírus no exercício do seu trabalho, no exercício da assistência à saúde. Então, é um conforto, uma segurança e é opcional. Para cada servidor que eventualmente venha a contrair o vírus, a opção é que ele passe os 14 dias no hotel, evitando o risco de contaminação de sua família. Então será opcional, mas é uma medida protetiva para as famílias dos servidores da saúde. Agora, a gente vai para um rapidinho intervalo e logo mais voltaremos com a entrevista com o Dr. Eduardo Kowalski Neto, que é o diretor do Hospital de Base de Itabuna. Não perca!
Olá, voltamos agora com o segundo bloco do nosso programa e vamos começar a entrevista com o diretor médico do Hospital de Base de Itabuna, Dr. Eduardo Kowalski. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Estamos felizes por estar recebendo o senhor aqui. E diante do quadro do Covid-19, do coronavírus, nós queremos perguntar ao senhor sobre algumas situações pertinentes. Inclusive, soubemos essa semana que o Hospital de Base daqui de Itabuna seria elevado à condição de unidade de referência ao combate do Covid-19 aqui na região sul. O senhor poderia, por favor, nos explicar em que sentido seria essa unidade de referência de saúde? Até o momento a gente tem poucas informações, porque nós estamos numa fase de desorganizar o hospital, tirar a função dele, que era de atender trauma e a pacientes de urgência, e vai ser reestruturado com a finalidade de atender só paciente Covid. Sim. Isso está sendo feito atrelado à Secretaria Municipal de Saúde e à Secretaria Estadual de Saúde. Eles vão praticamente ajudar, junto com o Hospital de Base, a organizar essa estrutura. É uma coisa nova. Se você perguntar para mim se eu tenho experiência, ninguém tem experiência com isso. Então, nós estamos contando com a experiência da Secretaria de Estado, que já organizou hospitais em Salvador, e acho que eles vão trazer a mesma técnica para cá, para poder a gente organizar o hospital. Vai ficar parecido como hospitais únicos, como o Espanhol, o Couto Maia, são hospitais que vão ter essa finalidade só de atender pacientes Covid. Ótimo. Então, doutor, essa estruturação se dá também no envio de equipamentos aqui para a região, para o Hospital de Base? Como seria isso? Isso. O hospital vai receber ventiladores mecânicos, que são os respiradores, vai receber material de proteção. A gente vai criar um protocolo de proteção para os profissionais, que a gente considera como se fosse uma barreira física, para que as pessoas não tenham contato com o vírus. E a gente vai ter que reestruturar o hospital. Isso está sendo pensado. Como é uma coisa muito recente, a gente não tem ainda esse projeto pronto. Mas eu já estou em contato com o pessoal da CESAB, liguei agora, pedi para eles passarem algumas informações para a gente poder estar adequando o hospital à necessidade que vem para frente agora. Ótimo. Então sabemos também que vai haver uma modificação com relação aos pacientes que já estão internados no Hospital de Base. Para onde eles irão? Como é que será essa... O que aconteceu quinta-feira foi decidido isso através do governador e o prefeito de Itabuna. A gente acatou a determinação, começamos a transferir os pacientes logo sexta de manhã. Já foi feito, boa parte dos pacientes já foram transferidos para a Santa Casa e para o Hospital Costa do Cacau. E a gente está tentando estabelecer nesse hospital um atendimento específico para essa doença, que vai demandar muito da nossa estrutura hospitalar. Sim. E o Hospital de Base vai ter essa característica importante para a nossa região. E a finalidade é você separar as pessoas que estão contaminadas pelo vírus das pessoas que não estão. E fazer com que a doença não se propague na sociedade nossa, na nossa comunidade. Então, acho que foi uma atitude acertada por parte do Estado. Fez com que o nosso município tivesse mais conforto para enfrentar essa dificuldade. E eu acredito que nós teremos agora uma estrutura robusta para enfrentar esse vírus que está assolando toda a nossa sociedade, no mundo todo. Sim. Doutor, nós sabemos que quando a pessoa se tem os primeiros sintomas da doença, ela deve ligar para a vigilância de saúde, informar, para assim ela ser mapeada, para saber quais serão os procedimentos a serem tomados. Como é que se dará a situação da pessoa que está em casa, que tem os sintomas da doença, liga para a vigilância, ela será logo encaminhada para o Hospital de Base ou será encaminhada para outra unidade hospitalar? Hoje, a gente não tem ainda como dar diagnóstico para a grande maioria, mas eu acredito, isso é uma especulação que eu venho ouvindo, o governo federal, o governo estadual deve fornecer kits para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce. E aí sim, conseguir fazer um screening dessas pessoas, para ver se elas vão ficar no base ou se vão para a Costa do Cacau. A gente tem que também triar todos os profissionais de saúde. Então eu acho que não tem como você lidar com essa doença sem saber quem está infectado ou não. Hoje, em Itabuna, nós temos 2 casos confirmados. Sim. 40 pessoas estão aguardando exame. Sim. E tem 200 em observação. Meu Deus. Então, se tivesse exame para todo mundo, a gente já tinha feito descartado ou tinha dado diagnóstico mais rápido para essa população. Então, eu acho que eles devem mudar a forma de agir.
ter testes rápidos para que a gente saber quem pode ou quem não pode ficar no hospital. Eu acho que vai ser dessa forma. Entendi. E por se tratar de unidade em referência no sul da Bahia, as pessoas que estão nas cidades circunvizinhas, a Itabuna, Ilhéus, como é que tem que ser esse procedimento? Esse hospital vai atender a demanda da cidade, Ilhéus e Itabuna, a micro-região de Ilhéus e a micro-região de Itabuna. Sim. Que é o que nós estamos, que foi o desenho que foi plantado pelo governador e o secretário. Então, a gente tem o compromisso de assistir essas cidades próximas, né? Então, se tiver caso suspeito, porque geralmente a doença ela tem uma característica própria. Então, o médico que já vê 1 ou 2, 3 casos desse, ele já vai estar familiarizado, ele vai conseguir falar, ó, esse aqui é Covid, nós vamos ter que tratar dessa forma, manda para o hospital de base. Essa aqui não é, manda para o Costa. Então, ainda é muito novo, ninguém teve contato com isso. A gente teve contato agora recentemente na UTI do Hospital da Santa Casa. O diagnóstico já é a doença bem característica. Quando você trata 2, 3 casos, você já sabe lidar com a doença, já dá para acertar o diagnóstico. Sim. E com relação, o senhor falou sobre os pacientes da Santa Casa, nós gostaríamos de saber como é que será o atendimento lá no base. Serão apenas para pessoas da rede pública ou também teremos atendimento a pessoas da rede privada? O hospital ele é aberto a todo cidadão baiano, brasileiro. Então, quem quiser entrar no hospital está autorizado. Não se separa a pessoa por poder aquisitivo, nada. Todo mundo tem direito. Sim. A única coisa que tem que ter a carteirinha do SUS, identificação, e a gente vai atender. Certo, doutor. E se a pessoa que estiver sentindo sintomas, que já for para ser medicada, quais são os medicamentos que devem ser utilizados para o combate eficaz? Bem, se você tiver sintomas gripais, que é espirro, tosse, dor no corpo, febre, pode usar os remédios normais, os antitérmicos que a gente fala. O fator crítico dessa doença é a falta de ar, que a gente chama de dispneia. Sim. Se a frequência cardíaca estiver muito alta, mais de 25, 26 respirações por minuto, e se a saturação estiver menor que 92 ou menor que 95, a gente aconselha internar e observar esse paciente. Se abaixar de 90, esse paciente provavelmente vai caminhar para a ventilação mecânica, que é o respirador. Hoje em dia, o tratamento dessa doença está pautado em ofertar oxigênio para a pessoa, ou superficial ou intrapulmonar, que é através da ventilação mecânica. Entendi. E qual medicamento? Porque existem vários mitos, né? Existem várias lendas urbanas, mas assim, uma lenda temerária que nós temos aqui é com relação ao ibuprofeno. É realmente verdade que esse medicamento não deve ser utilizado? Foi criada uma polêmica no mundo aí sobre ibuprofeno. Uns falam para usar, outros falam para não usar. Como existem medicações que podem substituir, então é melhor a gente não usar. Vamos prevenir, né? Vamos usar os antitérmicos que a gente tem, dipirona, paracetamol. Se precisar usar algum anti-inflamatório, eu acho que convém procurar um médico para ver se é necessário ou não. Mas assim, usa os antitérmicos mesmo que a gente usa com frequência, isso já resolve a maioria dos problemas. Ibuprofeno a gente deixa assim para uma situação. Não vamos usar porque já deu polêmica, é melhor não usar, né? Com certeza. Falando em polêmica, esta semana nós tivemos um pronunciamento do nosso presidente com relação às medidas, né, de precaução que nós devemos ter, cada um na questão do trato com a população. Qual a opinião do senhor com relação a isso? Já é tempo do cidadão sair de casa e ter o contato, ou é melhor continuar o isolamento social? Eu respeito muito a opinião do presidente, acho que ele é a autoridade máxima no país, mas ele, na nossa concepção de médico, ele falhou porque ele não atendeu a demanda mundial. Veja, a classe médica, ela leva a doença para um tipo de conduta. Sim. Social, médica e hospitalar. O presidente ele está usando uma posição que não é o que os médicos usam. Eu não sei quem está certo ainda, porque o tempo vai dizer isso. Sim. Mas eu prefiro ficar com a comunidade médica, porque eu sou fruto dessa sociedade. Eu defendo o que eu acredito. E o que eu acredito que vai salvar vidas é o isolamento social. É manter a pessoa em sua casa, confinada. Eu sei que o Brasil vai passar por uma grave crise econômica, vai passar por dificuldades, muitos vão perder o emprego, muitos vão ter dificuldade financeira, mas o que a gente preza na nossa é a vida, então a gente tem que acima de tudo, né? Levar isso à frente. A meta da medicina é preservar a vida. Sim, com certeza. Nem que isso tenha que custar muito caro, mas nunca me falaram assim, ó, quando chegar em R$100 você para de atender. Não existe isso, entendeu?
Quando chegar em R$1.000, esse paciente já não pode mais investir. Nunca tive essa informação. Sim. Então, o dinheiro nunca pode ser comparado à vida, na minha opinião. Mensurado, né? E não tem como mensurar. Então, essa preocupação da comunidade médica é porque a gente está pensando em salvar vidas. É isso que a gente foi criado, foi educado. Eu sei que tem um custo, a gente não é inocente. Tem uma limitação. Mas qual é a forma de salvar mais vida no menor custo? É através do confinamento, do isolamento social. Mas se voltar todo mundo a trabalhar, tudo é o ideal, todo mundo poder trabalhar, ir para a praia, final de semana, poder assistir um filme no cinema. Voltar à rotina normal, Isso. né? Mas só que a gente não pode, nesse momento, facilitar, porque ninguém tem imunidade a isso, entendeu? Entendi. Agora nós iremos ao intervalinho rapidinho e logo mais continuaremos com a nossa entrevista, tirando as suas dúvidas. Olá, gente! Voltamos agora com o nosso terceiro e último bloco do programa de hoje. Vamos continuar aqui com o nosso doutor Eduardo Kowalski, que está aqui pronto para nos atender e tirar as nossas dúvidas. Doutor, com relação aos medicamentos que estávamos falando há pouco, as pessoas podem comprar essa medicação no hospital, na farmácia, ou devem esperar para serem apenas medicadas no hospital? Como você perguntou, eu acho que medicamento de controle hospitalar tem que ser feito dentro do hospital para pessoas que têm indicação e que respondem a critérios técnicos. Sim. A automedicação vai trazer problema. O ibuprofeno perto desses medicamentos é água que você vai tomar. Então não use medicamentos sem orientação médica. O desespero faz você tomar atitudes, às vezes, que vão te prejudicar mais do que o próprio Covid. Sim, com certeza. Então acho que o melhor é a gente ter parcimônia nesse momento. Ter cautela, né? É. Doutor, agora nós vamos para uma parte que é a participação dos nossos telespectadores no nosso programa. Nós temos algumas perguntas que foram nos feitas através das nossas redes sociais e eu vou perguntar para o senhor as dúvidas, mas algumas já foram dirimidas aqui, mas outras nós iremos ainda fazê-las. A primeira pergunta é de Estela Rocha, que ela pergunta assim: é verdade que as crianças são hospedeiras dessa doença? Na verdade, não só as crianças, todo mundo é hospedeiro. Só que tem pessoas que manifestam um sintoma mais grave e outras não. Felizmente, as crianças têm uma resposta mais tranquila à doença, em relação aos mais velhos, que têm uma resposta mais exacerbada. E essa resposta pode causar complicações respiratórias e levar à intubação. Mas todos somos, não tem como a gente privilegiar uma ou outra idade, não. Todos são hospedeiros, só que uns têm manifestações mais severas e outros não. Entendi. A nossa próxima pergunta é do senhor Joel. Ele pergunta se a Covid-19 é transmitida através de relação sexual. Veja, a saliva é o que pode transmitir, a saliva, secreção nasal. Então, quando você tem a relação sexual, isso pode ter em contato com saliva, com secreção. Então, o ato sexual é o contato humano. Todo contato humano pode ter transmissão da doença. Não necessariamente através do sêmen. Pode ser por outros lugares. Mas secreção corpórea, às vezes... foi constatado que as fezes humanas têm muito vírus, então a carga viral é alta. Então a pessoa que está contaminada, ela está disseminando doença, de uma forma ou de outra. Através da secreção, melhor não ter. Por isso que fala isolamento completo, isolamento social completo. Então, isolamento social completo. Vamos lá, a próxima pergunta é de Juliane de Souza Brito. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Ela pergunta assim: quando a gente sabe que está com Covid, por não ter uma medicação já estabelecida, já preparada, como que a gente vai saber que está curado? Vai ser através do diagnóstico médico ou... Não, geralmente o tempo de incubação da doença é de 10 a 14 dias, que termina o ciclo da doença. E em países desenvolvidos eles fazem um teste, aqui também a gente faz, em que constata se a pessoa tem carga viral ainda circulando. Se tiver, ainda tem que esperar o organismo eliminar tudo. Então, entre 10 a 15 dias é o tempo que se espera. Por isso se fala 15 dias de quarentena que você tem que ficar. Então, se a pessoa é acometida com a doença, ela deve aguardar esse período, que possivelmente estará curada após isso. Isso, mas aí a gente tem que, se tiver o diagnóstico firmado pelo LACEN, aí depois eles vão repetir o exame para ver se ela está com carga viral ou não, para poder liberar. Certo. E com relação às sequelas, essa Covid-19, ela vai deixar sequelas no pulmão, respiração? Não, eu acho assim, a sequela física vai existir, mas a sequela que vai existir são os traumas que nós vamos ter, perdas de pessoas próximas. Traumas sociais. Sociais, psicológicos, perder negócio, a pessoa vai perder emprego. Então,
o estrago que ele vai causar na sociedade não é só físico, é psicológico, é social. Então, é uma doença que vai trazer um trauma tão grande quanto foi a guerra, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial. Vai ser uma doença catastrófica, nunca se viu um negócio desse. Então, a gente não pode se atrelar só ao estresse do momento. Esse trauma vai continuar durante anos, nós vamos ter 4, 5 anos para se recuperar dessa tragédia. Então, é uma doença que vai mudar a forma das pessoas se conviverem e de se relacionarem. Às vezes a gente vai introduzir no comportamento humano medidas que antes não eram usadas. Então, ela é um divisor de água. Então, eu acho o seguinte, como foi a gripe espanhola, como foi a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, nós vamos ter um trauma muito grande na sociedade ainda. A modificação do ponto de vista mundial até, né, doutor? O comportamento humano vai mudar depois disso. Não vai ser a mesma coisa. A gente vai aprender a melhorar atos de higiene, que isso tem muita importância. Sim. A única coisa que existe para combater essa doença é isolamento e higiene. Isso. Isolamento e higiene. O que já seriam hábitos que nós deveríamos fazer com relação à higiene há muito tempo. Né? Então, às vezes você pode ter nesse período um aumento do comércio virtual, diminuir o comércio presencial, isso pode acontecer. O sistema de entretenimento virtual através de celular e televisão, isso pode mudar completamente o nosso comportamento. As pessoas ficarem mais reclusas, as escolas diminuem, eu não sei o que vai acontecer, mas eu estou pensando assim que o comportamento não vai ser mais o mesmo. Sim. As pessoas vão mudar. Doutor, e com relação ao comportamento, falando sobre questão de saneamento básico, nós sabemos que, infelizmente, na nossa região, no nosso país, nós não temos um sistema de saneamento básico adequado. Para esses lugares, periferias e mais isolados, que não têm acesso a essa situação de qualidade, como que essas pessoas que residem nesses ambientes devem se portar para que tentem ao menos amenizar a situação? Eu acho que agora no momento é tentar manter a higiene em casa, manter a casa sempre limpa, evitar entrar com o sapato sujo em casa, tentar trocar a roupa, quando for possível, fim da rua, troca a roupa. Esse momento é feito, mas para frente a própria população vai se conscientizar que tem que ter saneamento. Então a exigência do povo agora vai ser rua, saneamento básico, sistema de transporte limpo. Então eu acho que o brasileiro, a população brasileira vai mudar o seu comportamento. Nós vamos exigir coisas que não eram vistas. Veja, hoje em dia, a gente tem uma rede hospitalar que atende a nossa demanda, mas pode ser que tenha que abrir mais hospitais na região. A gente vai brigar mais por infraestrutura em saúde, porque o que está travando no país é infraestrutura em saúde. Então, o senhor acredita que após essa crise, através do Covid, nós teremos mais consciência social, consciência de cidadania? Eu acho que vai mudar o comportamento, assim. Tem as pessoas que são gananciosas, vão querer sempre ganhar mais dinheiro, isso é normal, mas o todo, a parte que cria o conceito novo, ela vai perceber que nós vamos ter que mudar a forma de agir. Veja, estamos se falando, vamos abrir o comércio, tudo, vamos deixar a doença, vamos fazer isolamento vertical. Mas lembre-se que hoje a gente está na juventude ainda. Mas daqui 30 anos, se aparecer um vírus desse, como nós vamos se comportar? Igual foi no passado? Como vai ser? Então, eu acho que nós estamos pensando, nossa forma de agir vai ser ensinar para quem está mais jovem que a gente como vai agir lá na frente, que esses vírus vão voltar. Sim. Vão ter outros. Então, a gente, com esse modelo aqui, nós vamos criar uma forma de abordar um problema grave, que pandemia vão ter outras. Até porque o vírus corona já existia no passado, tanto é que é chamado de novo coronavírus. Porque ele mutou, ele sofreu uma mutação, às vezes, e vai ter outros que vão sofrer mutação. Então, a forma de lidar, por exemplo, com o HIV, lembra quando teve a campanha do HIV, estigmatizou o homossexualismo como um grande transmissor e não foi nada disso. Então, hoje não tem mais isso, mas antigamente teve anos para se mudar esse estigma. Por isso que eu acho que a gente não deve comprometer nenhuma pessoa, nenhuma idade, nenhuma categoria como culpado por essa doença, porque isso é uma falta de respeito muito grande com as pessoas. Então, essa doença é um problema de saúde pública grave, em que nós temos que ter atitudes certas e ter como meta salvar vidas. Essa é a determinação que a gente tem que seguir. É primordial. A qualquer custo a gente tem que salvar vidas, porque se a gente for pensar no capital ou pensar em estrutura, nós não vamos salvar vidas. Então a meta agora é essa. Dentro do caos, nós temos que organizar, poupar o máximo de vida possível. Essa
deve ser a diretriz que nós devemos seguir. Certo, doutor. Para finalizar, o nosso último recado aqui para o senhor, que o senhor pode dar para a gente, é quais são as medidas que nós devemos tomar continuamente, quais são as dicas que nós devemos ter para se evitar o contágio pela doença e a transmissão? Vou falar o que eu estou fazendo. Eu estou adotando medidas assim, lavar as mãos de 15 em 15 minutos. Sim. Independentemente de sair de casa? Qualquer, assim, hábito, você tem que criar o hábito. Sim. Fica até compulsivo por isso. Lava as mãos, usa álcool gel se tiver. A máscara, só usar, eu uso só em ambiente que tem, um ambiente hospitalar, que tem nebulização. Nas ruas o ar está, o vírus não fica flutuando, ele está sempre no chão. Sim. Ou em superfície. Então sempre as mãos é o meio de contato. Evitar tocar o rosto. Quando for tocar, evitar ao máximo. E de hora em hora lavar o rosto e as mãos. Lavar. Tem que estar sempre tem que ser metódico. Tá Aí certo. sim eu acho que você consegue controlar a doença. Então, ótimo, doutor. Nós agradecemos Obrigado a pela presença oportunidade. do senhor aqui, Obrigado pela oportunidade. a contribuição. E é isso aí, pessoal. Nós estamos agora encerrando o nosso programa. Estamos muito felizes por estarmos aqui nesse dia de hoje para poder conhecermos mais, porque a informação é o que faz com que a gente saia do nosso local de conforto e consigamos vencer as barreiras que são nos impostas. Muito obrigada pela atenção de todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.